Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Matemática Aplicada Métodos Computacionais. Eu sou o professor Cazé e hoje nós vamos resolver alguns exercícios simples utilizando o Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras e semelhança de triângulos. Na primeira questão, nós temos aqui três retas paralelas, R, S e T, representados por letras minúsculas, e duas retas transversais que não foram nomeadas. Bom, se essas três retas são paralelas, é óbvio que qualquer reta transversal, quaisquer duas retas transversais, vão definir segmentos que são diretamente proporcionais. Isso significa, então, que quando você dividir o segmento 3 pelo segmento 5, tem que dar o mesmo resultado de pegar esse segmento, 4x menos 2, e dividir pelo segmento 3x mais 1. Esse teorema é chamado de Teorema de Tales. E como que fica armada essa equação? Fica da seguinte forma, ó. 3 dividido para 5 igual a 4x menos 2 dividido por 3x mais 1. Pela propriedade fundamental das proporções, a gente multiplica isso aqui cruzado. Então, esse 5 ele vai multiplicar tudo isso aqui que está em cima do 3x mais 1, e esse 3 vai multiplicar o denominador, 3x mais 1. Então, multiplicando 5 por 4x vai dar 20x, menos 5 vezes 2, 10. Mesmo procedimento faço com 3. O 3 multiplica 3x, que vai dar 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes 1, 3. Não esquecendo de colocar o sinal de igual. Daqui para frente, nós temos uma equação do primeiro grau. Tudo que é letra fica de um lado, o que não é letra vai para o outro. Esses que vão mudar de lado mudam as operações. Esse 9x ele está somando, porque à frente dele tem o sinal de mais. Então, quando passamos ele para o outro lado, da igualdade, ele vai passar com o sinal de menos. O 3 permanece do mesmo lado, não muda o sinal, continua sendo positivo. Esse 10 está subtraindo, vai passar para o outro lado, somando. Juntamos agora os termos semelhantes. 20x menos 9x dá 11x. E 3 mais 10 dá 13. 11 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Então fica 13 dividido por 11. Notem que 13 dividido por 11 não dá uma divisão exata. Logo, a gente para por aqui. Ainda na segunda questão, temos o seguinte. Sabendo que as retas na horizontal são paralelas, então, retas na horizontal são essas aqui, ó. Só lembrar, horizontal é deitada, vertical é em pé. Calcule a medida do segmento AC. Então, o ponto A está aqui, o ponto C está aqui. Então, a medida AC é a medida desse ponto até esse outro ponto aqui. Eu já sei que essa medida vale 10. A medida AC vai ser 10 mais o x. Então, eu sei que o segmento AC ele vai medir 10 mais x. Se eu determinar a medida x, acaba o meu problema. Notem que essas retas sendo paralelas, nós temos aqui o Teorema de Tales mais uma vez, ó. 10 dividido para x tem que ser igual a 8 dividido para 12. Multiplicando o cruzado, 8 vezes x, 8x. 10 vezes 12 dá 120. Ou você pode deixar indicado e dividir só no final. Pode deixar assim, 10 vezes 12, 10 vezes 12. 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 10 vezes 12 dividido para 8. Eu posso fazer 10 vezes 12, 120, e aí vai ficar 120 dividido para 8. Aí a gente vai simplificar essa fração, tá? Assim, ó, 120. Como os dois são pares, tanto o numerador quanto o denominador, a gente pode dividir por 2, o numerador e o denominador. E aí vai ficar 60 dividido para 4. 120 por 2 dá 60 e 80 por 2 dá 4. Como os dois ainda são pares, podemos dividir por 2 em cima e por 2 embaixo.
Temos, então, 30 sobre 2. Ora, e 30 dividido para 2 é 15. A conta fica bem simples, fazer a conta de cabeça. Então, você pode fazer 120 dividido para 8 direto, que vai dar 15, ou você pode ir simplificando a fração, que também vai chegar no 15 da mesma forma. Na questão 3, temos aqui um caso de semelhança de triângulos. Notem que esse ângulo aqui, B, é um ângulo de 90 graus, esse ângulo E também é um ângulo de 90 graus. O ângulo D é um ângulo de 56 graus. E o ângulo A também é um ângulo de 56 graus. Logo, esse ângulo C vai ter a mesma medida desse ângulo F. Se eu tenho dois ângulos respectivamente iguais, então o terceiro também tem que ser igual. E aí, quando você tem dois triângulos com os ângulos internos iguais, você tem o que chamamos de triângulos semelhantes. E aí eu vou montar uma relação de um triângulo para o outro. Você pode escolher do triângulo menor para o maior ou do maior para o menor, tanto faz. Eu vou montar a razão de semelhança do menor para o maior. Então, esse lado de baixo do menor é 18. Então, agora eu vou para o menor. O lado correspondente a ele, a esse lado AB, é o lado DE. E esse lado DM é de 36. Então, 18 dividido por 36 tem que ser igual a esse lado aqui, que é 30, dividido por esse lado aqui, que mede x, que eu não sei qual é a medida. É exatamente a medida que eu quero descobrir. Multiplicando o cruzado, 18 vezes x dá 18x. 30 vezes 36, vou deixar indicado para fazer a conta só no final. 18 está multiplicando x, passa dividindo. Fica 30 vezes 36 dividido por 18. Aqui nós podemos multiplicar o 30 por 36, pegar o resultado e dividir por 18, ou a gente pode observar o seguinte, 36 é o dobro de 18. Se eu dividir 36 por 18, dá 2. Então, o resultado aqui vai ser 30 vezes 2. 30 vezes 2 dá 60. Então, a medida x é 60 centímetros. Questão 4. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e, em seguida, mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros. E a de Luiz, que tem 1,60 m de altura, media 0,2 metros. Qual a altura desse prédio? Então, a primeira coisa que a gente faz nesse caso é uma figura para representar. Então, aqui eu vou fazer aqui um retângulo para representar o prédio e aqui um bonequinho para representar o Luiz. Bom, notem que o prédio ele tem uma altura x que nós queremos descobrir e a sua sombra tem uma projeção de 7 metros. O Luiz, que tem 1,6 metros de altura, tem uma projeção de sombra de 0,2 metros. Notem que esse prédio e esse sujeito chamado Luiz, os dois formam um ângulo de 90 graus com o Sol, os dois estão de pé. E como os raios do Sol eles incidem a Terra de forma paralela, isso quer dizer que esse triângulo formado por Luiz e a projeção da sombra é semelhante ao triângulo formado pelo prédio e a projeção da sua sombra. Então, montando aquela razão de projeção, razão de semelhança, entre o triângulo maior e o triângulo menor, vai ficar x dividido para 1,6 tem que ser igual a 7 dividido por 0,2. Fazemos a multiplicação cruzada, 0,2 vezes x igual a 1,6 vezes 7. 0,2 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 1,6 vezes 7 dividido por 0,2. E aí tem dois caminhos a seguir. Você pode multiplicar os numeradores, pegar o resultado e dividir por 0,2. Ou você pode eliminar o número decimal. Se eu deslocar uma casa essa vírgula para a direita, embaixo vai ficar 20. Se eu deslocar uma vírgula para a direita embaixo, eu tenho que fazer o mesmo em cima.
Porque quando eu faço isso, na verdade eu estou multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, que é 10. Então aqui vai ficar 16 vezes 7 dividido por 2. Agora a conta fica mais fácil, porque 16 dividido para 2 dá 8. Então vai ficar 8 vezes 7, que é igual a 56. Então a altura desse prédio é de 56 metros. Resposta correta, letra B. Bom, essa questão 5 é uma questão bem simples, que é saber a que distância o carro, esse ponto aqui está do semáforo, né? Isso aqui é um triângulo pitagórico bem conhecido. Todo triângulo que tem medidas 3, catetos 3 e 4, e ele é retângulo, a sua hipotenusa tem que valer 5 metros. Isso aqui é um triângulo clássico que muita gente nem faz conta. Se o triângulo é retângulo e dois catetos medem 3 e 4, o outro tem que ser 5. Por quê? Porque o cateto ao quadrado, somado com outro cateto ao quadrado, tem que dar hipotenusa ao quadrado. E a hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é 9, porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Pelo mesmo motivo, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, temos que 9 mais 16 é 25. A operação inversa da potência de 2 é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 25, x igual a 5. Neste caso, como a gente está trabalhando com distância, com a geometria em si, a gente não coloca o mais ou menos na frente do radical. Por que não coloca o mais ou menos? Porque não existe segmento negativo. Unidade de medida de comprimento é nula ou positiva, não existe. Ou existe o segmento ou não existe o segmento. Não existe uma medida negativa para um segmento. Então, x aqui é uma medida de 5 metros. Resposta correta, item D. Então, na questão 6, temos aqui um retângulo para calcular a sua diagonal. Como trata-se de um retângulo, todos os seus 4 ângulos são retos. E a sua diagonal é esse segmento pontilhado. A diagonal nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos medindo raiz de 15 e raiz quadrada de 34. Usando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Lembrando que expoente 2 e raiz quadrada são operações inversas. Então, quando eu elevo isso daqui ao quadrado, eu corto o radical com expoente 2. O mesmo acontece aqui. Eu estou elevando raiz de 34 ao quadrado, eu corto expoente 2 com radical. E aí nós temos o quê? Temos 15 mais 34. Ora, 15 mais 34 é 49. Esse expoente 2 passa para o outro lado na forma de raiz de 49, que é 7. Então, essa diagonal mede 7. 7 o quê? 7 unidades de medida de comprimento. Aqui não foi dito no enunciado se é milímetro, centímetro, metro, quilômetro, nada foi dito. Então, como não foi dito nada a respeito, então nós dizemos que são 7 unidades de medida de comprimento. Resposta correta, letra C.